1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 11 ao 13. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Versículo 12. Quando, porém, vocês viram que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Versículo 13. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. O título desse sermão nessa noite é Jeová, o Deus que podemos confiar. Quando nós começamos a analisar o capítulo 12, nós percebemos que esse discurso de Samuel era um discurso de despedida. Nós compreendemos que Samuel havia entendido que o seu serviço como líder administrativo em Israel havia chegado ao fim. Ele vai ser consultado futuramente. Ele vai ter a palavra final em outros assuntos, em diversos assuntos futuramente. Mas esse momento é o momento de Samuel sair de cena. Quando eu fiz o primeiro sermão no capítulo 12, eu consegui sentir a tristeza desse homem. Não é fácil partir. Não é fácil deixar para trás uma história, e especialmente se essa jornada for uma jornada de sucesso, fica ainda mais complicado. Não é fácil entender que é hora de passar o bastão, mas é necessário. Isso traz crescimento. O problema é que o crescimento às vezes gera dor. Samuel, como nós veremos, ainda vai continuar a servir a Deus, servindo o povo. Se continuarmos a leitura, nós observaremos que o narrador vai mostrar por várias vezes Samuel trabalhando em favor do povo de Deus, mesmo sem ter esse cargo administrativo. Nesse discurso, nós aprendemos sobre a vida dedicada e íntegra de Samuel. Ele aproveita que o povo está reunido em Gilgal e os convoca para apontar algo que mostre corrupção em sua atuação como líder. Samuel chama Saul e o próprio Deus como suas testemunhas, ou como testemunhas do povo, para ouvir o que o povo tinha a dizer. E o povo tem a oportunidade de apontar algum roubo, algum suborno que Samuel tenha realizado. O profeta diz que está pronto a restituir aquilo, tudo aquilo, se alguém apontasse. Porém, os israelitas não têm do que acusá-lo. Eles declaram que Samuel não os explorou, não os oprimiu, que não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Assim, a partir do versículo 6, Samuel muda o tom do seu discurso. E como já vimos em outros sermões, o narrador de 1 Samuel, ele gosta de fazer contrastes. Se nós observarmos, facilmente a gente consegue observar esses contrastes. O contraste pode ser observado aqui, pode ser percebido aqui pela própria fala de Samuel. O foco agora não é mais em seu trabalho como líder administrativo. Sobre isso, ele já foi aprovado. Não tem acusação contra ele. O alvo agora de sua exposição é a história de abandono do povo em relação a Deus. Enquanto Samuel foi íntegro, temente a Deus, foi reto e não abandonou o Senhor, o povo de Israel viveu uma relação de abandono com seu Deus. Nós observamos e aprendemos semana passada que esse abandono, esse esquecimento do povo de Israel em relação a Deus foi causado primeiramente por causa de sua ingratidão. Mesmo Deus levantando Moisés, mesmo Deus levantando Arão,
Mesmo Deus libertando o povo da escravidão egípcia, mesmo Deus guiando o povo pelo deserto, realizando grandes feitos, provendo o que era necessário para eles, os antepassados daqueles israelitas que ouviam a Samuel transgrediram a lei de Deus e se esqueceram dele. Isso tudo porque eles eram ingratos. Sua ingratidão os levou ao esquecimento de Deus. E o esquecimento de Deus os fez abandonar a lei do Senhor. E por fim, eles se entregaram à idolatria. Embora haja um contraste da integridade de Samuel e a corrupção dos antepassados daqueles israelitas, não existe nenhuma melhora em relação à vida espiritual dos atuais ouvintes de Samuel. Parece que Samuel sabe que alguém poderia dizer o seguinte: nós não somos tão maus, os nossos antepassados erraram, mas nós não somos tão ruins assim. Aqueles homens dos dias de Moisés e Arão eram verdadeiramente ruins, mas nós não. Nós somos muito melhores. Isso ocorre, irmãos, porque quando nós vamos tratar dos nossos pecados, das nossas falhas, nós nunca nos comparamos com pessoas que nós julgamos ser mais piedosas do que nós. A gente nunca se compara com os grandes homens de Deus. A gente se compara com os piores homens. Ninguém se compara com Paulo. Ninguém se compara com Calvino. Ninguém se compara com Jonathan Edwards. Ninguém se compara com M. Bonds. Ninguém se compara com esses homens. A gente se compara com os piores. Nós nos comparamos com os mais pecadores. Isso porque o nosso ego precisa ser alimentado e a nossa consciência precisa ser aplacada. Então, quando nós nos comparamos com pessoas piores que nós, nossa consciência nos diz: olha, você não é tão mal. Olha, você nem erra tanto. Samuel sabe disso. E ele continua discursando, demonstrando que a situação dos atuais ouvintes não era das melhores. Se Deus havia levantado Moisés e Arão para os seus antepassados, o mesmo Senhor havia levantado Jerubaal, Baraque, Jefité e o próprio Samuel para aqueles israelitas. É como se Samuel dissesse assim: vocês não são melhores que os antepassados, porque Deus levantou grandes homens naquele tempo, e hoje levantou também, mas a situação de vocês não é melhor, o pecado continua o mesmo. Olha o que o versículo 11 diz: então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Entre os libertadores, Samuel cita Jerubaal, Gibeão, Baraque, Jefité, inclui a si próprio. E essa mesma sequência de nomes, nós encontramos no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, mostrando a importância desses homens na história de Israel. Eles não foram qualquer um. Alguém poderia dizer assim, um israelita de hoje poderia dizer assim: esses homens não podem se comparar a Moisés e Arão, mas eles estão também na galeria da fé. Eles são tão importantes quanto. Ao citar esses juízes libertadores, Samuel está demonstrando que os israelitas não haviam abandonado suas velhas práticas pecaminosas. Eles continuavam no círculo
no ciclo vicioso. Você quer ver o que é um ciclo vicioso? Você peca na mentira, você pede perdão a Deus, você peca de novo na mentira, você pede perdão a Deus. É o ciclo vicioso. Nós não abandonamos o pecado, não há o arrependimento, e a gente continua nesse ciclo pecaminoso. Deus abençoava os israelitas, eles se sentiam seguros, se sentiam confortáveis, e então eles se esqueciam de Deus. Abandonavam os seus mandamentos, entregavam-se à idolatria, e depois voltavam a clamar a Deus. Deus abençoava, eles abandonavam os mandamentos de Deus, se entregavam à idolatria, a todo tipo de pecado. Deus permitia que os inimigos se levantassem contra eles, então eles clamavam a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Então Deus levantava libertadores para livrar o seu povo, e o povo de Israel vivia nesse ciclo. Quando nós lemos o versículo de número 12, nós podemos perceber que o padrão dos israelitas mudou. Parece que o ciclo vicioso vai quebrar aqui. Parece que eles aprenderam a lição. Mas, na verdade, em vez de eles clamarem a Deus, o povo pede um rei. Aqui há mais um contraste. Os antepassados desses ouvintes de Samuel clamavam a Deus. Os atuais israelitas pediram um rei. O versículo 12 diz: quando, porém, vocês viram Naás, rei dos Amonitas, que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Mais uma vez, esses israelitas estão afastados de Deus. Eles não estão vivendo em comunhão com Deus. E a gente sabe disso, porque a gente tem estudado 1 Samuel. E a gente tem visto que Deus, eles perderam a batalha pelos filisteus, eles perderam a arca. E nós sabemos já desde o começo que eles estão afastados do Senhor. Mais uma vez agora, o Senhor permite que o mal aflija os israelitas. Isso é um ato de disciplina de Deus. É a correção de Deus sobre os israelitas. Porém, agora, a súplica desses israelitas não é pelo socorro de Deus, é por um rei. Essa súplica, no final das contas, é um ato de idolatria, pois eles deveriam clamar a Deus e não pedir um rei. Lembre-se, o curso natural, de acordo com o precedente anterior, seria o quê? Clamar ao Senhor para libertar os amonitas. Mas em vez disso, eles pediram a Samuel que lhes desse um rei, para que esse rei libertasse eles. Por esse motivo, Samuel os acusa de rejeitar a Deus como um rei. Há um detalhe que complica ainda mais a situação dos israelitas. Eles tiveram tempo para raciocinar sobre a circunstância difícil que se aproximava. Deus foi paciente com eles. O rei amonita não chegou de uma hora para outra. Ele foi invadindo o território. Ele não simplesmente chegou. Ele foi conquistando partes do território. Os israelitas tiveram tempo de raciocinar. E Deus tem nos dado tempo de raciocinar sobre o que a gente está fazendo. Deus tem tido paciência conosco. Eles não precisavam ter pedido um rei. Eles precisavam olhar para o passado e ver como seus antepassados haviam resolvido os seus problemas.
Eles precisavam abandonar os seus pecados, eles precisavam arrepender dos seus pecados, e eles precisavam clamar a Deus. Em vez de se arrepender dos seus pecados, em vez de abandonar os seus pecados, eles preferiram fazer o quê? Pedir um rei. Ao pedir um rei, os israelitas estão abandonando a Deus. Perceba que Samuel deixa claro isso. Deus era o seu rei, era o seu rei. O padrão, portanto, foi alterado. Bênção, ingratidão, desobediência, e em vez de clamor a Deus, um pedido de um rei. E sabe o que Deus faz? Responde a esse pedido, dando um rei. Perceba que o versículo 13 termina dizendo o seguinte: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês, confirmando assim que o padrão mudou. Bênção, ingratidão, desobediência, e não agora uma ação de Deus, uma ação direta de Deus, mas uma resposta de Deus dando um rei a eles. Não era um rei que eles queriam? Pois tome o rei que vocês pediram. Já aprendemos que o esquecimento de Deus foi ocasionado pela ingratidão. Nós nos esquecemos de Deus porque somos ingratos. Nós fomos alertados também de que o afastamento de Deus produziu neles um coração idólatra. E o coração idólatra produziu um alvo errado para a sua confiança. Há muitas coisas que nós podemos aprender nesse texto. Sem dúvida, a relação da confiança em Deus e um coração idólatra é uma delas. É muito difícil nós identificarmos se o nosso coração é idólatra. É muito complicado. Mas essa noite eu quero destacar algumas características do coração idólatra e te convidar nessa noite a um autoexame. Eu vou apresentar nessa noite, e essa é a minha proposta, a partir do texto bíblico, algumas características de um coração idólatra. Eu quero te convidar a você ver, analisar se você não está com um coração idólatra. Se nós identificarmos então essas marcas em nosso coração, então nós temos uma grande chance de sermos idólatras. A primeira marca de um coração idólatra é essa: o coração idólatra nos faz esquecer o que Deus fez por nós. Um coração idólatra nos faz esquecer o que Deus fez por nós. O versículo 11 diz: então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Samuel, já no versículo 6, relembra o que Deus fez por meio de Moisés e Arão. Agora no versículo 11, ele traz à memória dos israelitas os feitos de Jerubaal, de Baraque, de Jefité e dele mesmo. É como se Samuel estivesse dizendo o seguinte: lembre-se de como o Senhor libertou vocês. Lembre-se que Deus, quando vocês clamaram a Deus, Ele mesmo levantou esses homens para agir em favor de vocês. Vocês estão se esquecendo que foi Deus que agiu em favor de vocês. Ao que me parece, ao pedirem um rei, os israelitas haviam se esquecido o que Deus havia realizado em favor deles. Os amonitas estavam vindo contra eles? É verdade. Os amonitas liderados por Naás eram sanguinários? Sim, eles eram. Porém, desde o Egito, Deus já havia vindo libertando o seu povo constantemente. Naás, o amonita, seria mais um. Nenhum dos reis que se levantaram contra Israel conseguiram prevalecer, porque Deus batalhava as batalhas de Israel, porque Deus defendia Israel.
E alguém pode dizer assim: mas pastor, o problema dos inimigos de Israel sempre reaparecia. Os inimigos de Israel sempre surgiam novamente. O problema sempre reaparecia, não porque Deus não era capaz de libertá-los, mas por causa do próprio círculo vicioso que a nação israelita vivia. Se nós vivemos em práticas pecaminosas, não é porque Deus não é capaz de nos libertar, é porque nós não nos livramos do círculo vicioso onde nós estamos metidos. É sempre a mesma coisa, e a gente sempre cai na mesma ladainha, a gente sempre cai nos mesmos enganos, a gente sempre cai nos mesmos pecados, a gente sempre cai na mesma conversa fiada do pecado. E o pecado pode ter nome de homem, o pecado pode ter nome de mulher, o pecado, irmão, pode ser uma mensagem no celular, o pecado pode ser aquele que mexe com o nosso coração, que faz o nosso coração acelerar, o pecado, irmãos, pode ser aquilo que nos dá prazer. Nós ficamos nesse ciclo vicioso. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Esse esquecimento dos feitos de Deus, sem dúvida, era fruto de um seu coração idólatra. Isso porque no coração idólatra sempre se assenta alguém que toma o lugar de Deus. No coração idólatra sempre se assenta algo que toma o lugar de Deus. E esse algo, esse alguém pode ter vários nomes, mas o nosso coração, quando ele é um coração idólatra, significa que alguém se assentou no lugar, no trono que deveria ser de Deus. Na maioria das vezes, o nosso eu está sentado nesse trono, e o nosso eu nos incapacita de ver o quanto nós somos idólatras. E a idolatria afeta a nossa memória. Porque nós nos esquecemos do que Deus fez, e nós achamos que é aquilo que está assentado no nosso coração que pode trazer a solução, a satisfação, o pleno prazer para as nossas vidas. Pense no que se assentou no seu coração. Pense o que está assentado no seu coração. Aquilo que tomou o lugar de Deus no seu coração. E raciocine comigo se isso que está assentado no seu coração não diz para você que é isso que te traz felicidade, que é isso que te traz prazer, que é isso que te traz satisfação. Talvez no trono do seu coração está assentado o seu trabalho. Talvez no trono do seu coração está assentado um amor, está assentado uma paixão. Talvez no trono do seu coração está assentado você mesmo, o seu ego. Talvez no trono do seu coração está assentado os seus sonhos. E você pensa que são os seus sonhos, que é o amor, que é o seu trabalho, que vai trazer satisfação e alegria para você. E isso te faz esquecer de Deus. Nos esquecemos, irmãos, de quantas vezes Deus usou os improváveis como nós. Somos improváveis servos de Deus. Somos improváveis instrumentos de Deus, irmãos. Quantas vezes Deus usou os improváveis? Nos esquecemos, irmãos, de quantas vezes o Senhor mandou o sustento para nós, de lugares que nós menos esperávamos, de gente que talvez tinha menos do que a gente. Nós nos esquecemos, irmãos, de onde Deus nos tirou. Mergulhados em pecados. Nos esquecemos que nós estávamos envolvidos até a cabeça com os pecados desse mundo. Nós nos esquecemos de Deus, de onde Deus nos tirou, irmãos. E esse esquecimento produzido por um coração idólatra nos faz viver em ansiedade. Eu tenho percebido que as crises de ansiedade, as pessoas tentam
achar milhares de respostas para as crises de ansiedade. Aí você vai no psicólogo e o psicólogo vai falar assim para você: tente descobrir o gatilho. E eu tenho percebido que as nossas crises de ansiedade, na maioria das vezes, é porque no nosso coração Deus foi retirado e nós colocamos outro Deus no nosso coração. Nós assentamos outra coisa no nosso coração. Nos esquecemos de como Deus nos sustentou nos dias mais difíceis. Nos esquecemos, irmãos, que Deus nos sustentou nos dias mais tenebrosos. Quando nós chegamos a pensar que nós não suportaríamos a dor do abandono, a dor da solidão, a dor da necessidade física, a dor dos problemas familiares, das lutas financeiras. Nos esquecemos, irmãos, das noites em que chegamos a desejar a morrer. Melhor seria se naquela noite nós tivéssemos morrido. Quantas manhãs nós acordamos e pensamos: por que eu estou vivo? Era melhor se eu tivesse morrido. Nos esquecemos, irmãos, de todas essas coisas, porque no nosso coração nós entronizamos outro Deus, porque no nosso coração nós entronizamos outro Senhor, porque o nosso coração se tornou idólatra. O problema, irmãos, é que o coração idólatra não nos faz apenas esquecer das lutas que enfrentamos, ele nos faz esquecer que Deus esteve conosco em todos esses momentos. Todos nos abandonaram, Deus esteve conosco. Quando nós estávamos na pior, Deus nos socorreu. Nos dias mais tenebrosos, Ele continuou conosco. Quando as nossas emoções nos dilaceraram, Ele estava ali. Quando nossa mente turbulenta não conseguia sossegar, Ele estava conosco. Um coração idólatra nos faz esquecer das poderosas ações de Deus em nosso favor. E, consequentemente, nós nos afastamos do Senhor, porque nós nos esquecemos do que Ele fez por nós. Se você tem esquecido do que Deus fez por você, talvez isso seja sinal que o seu coração é idólatra. Se você tem esquecido de onde Deus te tirou e o que Ele fez contigo até hoje, talvez é sinal que o seu coração tem um outro rei assentado nele. Nesse primeiro ponto nós vimos que a primeira marca de um coração idólatra é essa: o coração idólatra nos faz esquecer do que Deus fez por nós. Mas é uma segunda marca nessa noite. O coração idólatra nos faz colocar a confiança no que provém dos homens. O coração idólatra nos faz colocar a confiança no que provém dos homens. Versículo 12: quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Como vimos, os amonitas não chegaram de uma hora para outra. O ataque que os israelitas sofreram não foi uma surpresa. Eles puderam observar que Naás estava se aproximando e conquistando tudo por onde ele passava. Os israelitas poderiam ter se arrependido de sua vida de pecado. Eles poderiam ter se arrependido do seu afastamento de Deus e da idolatria. Se eles tivessem clamado ao Senhor, Deus os teria libertado. Deus já havia feito isso muitas vezes, faria novamente.
Mas ao invés disso, os israelitas preferiram pedir um rei. Sabe por que eles preferiram pedir um rei? Porque buscar subterfúgios, buscar fugas, buscar esconderijos para os nossos pecados, é mais fácil do que se arrepender dos nossos pecados. Fingir que o pecado não está ali, fingir que não é tão pecado assim, fingir que não desagrada a Deus tanto assim, é muito mais fácil do que dizer, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei. Os israelitas foram avisados do direito que o rei teria, mas mesmo assim eles quiseram um rei. Eles preferiam o caminho que para eles parecia ser mais fácil. É mais fácil ser explorado por um rei do que pedir perdão a Deus. Olha que coisa louca. O pecado nos emburrece. Essas ações são próprias de quem colocou outro rei em seu coração. Quando a idolatria toma conta de nosso coração, consequentemente, nós colocamos Deus ao lado. Mas não apenas isso. Quando a idolatria toma conta do nosso coração, nós também colocamos a nossa confiança nas coisas e nas pessoas, menos no Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Em outros momentos, nós colocamos a nossa confiança no dinheiro que temos. Alguns se estribam no seu parco conhecimento. Muitos de nós depositam sua esperança no trabalho que exerce. Quando agimos assim, nós estamos mostrando que o nosso coração é idólatra. Mas mostra também que nós estamos depositando a nossa confiança em coisas efêmeras. Todas essas coisas, o dinheiro, o conhecimento, o trabalho, todas essas coisas são meramente humanas. Portanto, elas são frágeis, transitórias, inconstantes, inconsistentes. Hoje elas existem, amanhã não. O dinheiro que hoje você tem, amanhã você não vai ter. E quando nós recebemos o nosso salário, se você paga as coisas pelo seu aplicativo do banco, o teu salário não dura 30 minutos na tua conta, e você trabalhou 30 dias para receber esse dinheiro. É passageiro, é transitório. Nós nos estribamos no nosso trabalho, como se nós nunca fôssemos ser demitidos. E aí a nossa empresa fale. A gente não é demitido, mas também não recebe os direitos. Eu nunca serei demitido. Pensou o orgulhoso e idólatra coração. Não foi demitido, mas a empresa quebrou. Eu sei que muitos nessa noite estão relutando em reconhecer que deixaram que em seus corações fosse assentado outro rei, a não ser o nosso Senhor. De fato, a idolatria em nossos corações é algo terrivelmente difícil de ser observado. É difícil nós dizermos que somos idólatras. Assim como o orgulho é difícil de nós reconhecermos. Ou qualquer pecado que seja abstrato. Pecados abstratos são aqueles que a gente não consegue tatear. Orgulho, soberba,
idolatria no coração, a gente não consegue tatear essas coisas. Sabe por que é difícil de reconhecer que o nosso coração é idólatra? Porque um coração idólatra tem dificuldade de reconhecer que a sua confiança foi depositada naquilo que provém dos homens. Mas deixe-me mais uma vez apontar algo que já fiz em outros momentos. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos de tudo para manter nosso trabalho em detrimento da nossa comunhão com Deus? Porque a gente, no fundo, pensa assim: Deus entende, meu patrão não. Isso é facilmente percebido. Lembre-se, quantas vezes, por você ou ser procrastinador, ou desatento, ou por não gerir bem o seu tempo, você deixou de buscar a Deus, mas não deixou de entregar a demanda que o seu trabalho pediu. O trabalho é uma bênção. Engana-se quem acredita que o trabalho é consequência do pecado. Antes do pecado havia trabalho. Engana-se também que no céu ficaremos sem trabalhar. No céu não tem vagabundo. Nosso Deus trabalha até hoje, mesmo sendo Deus. E na eternidade continuará a trabalhar, nos ensinando. Mas o mesmo trabalho que pode se tornar, mas o mesmo trabalho que é uma bênção para nós, ele pode se tornar um ídolo em nosso coração. E quando o nosso trabalho é a primazia da nossa vida, quando fazemos o nosso trabalho com maior excelência do que servir a Deus, quando estamos dispostos a deixar o culto por causa de nosso trabalho, então ele se tornou uma idolatria para nós. E aqui, nessa mesma frase, eu poderia trocar por sonhos. E eu poderia dizer, os sonhos, ter sonhos e objetivos é uma bênção, mas pode se tornar um ídolo no nosso coração. Quando o nosso sonho, o nosso objetivo toma a primazia da nossa vida, quando nós fazemos o nosso sonho, o nosso objetivo com maior excelência do que servir a Deus, quando nós estamos dispostos a abandonar as coisas do Senhor por causa dos nossos sonhos e objetivos, então eles se tornaram idolatria para o nosso coração. Eu poderia falar aqui essa mesma frase, trocando por trabalho e sonhos, objetivos, por amor da nossa vida, as paixões da vida. Tudo que toma conta do nosso coração e tira a primazia das coisas de Deus é idolatria. A prova final de que o trabalho e todas essas coisas às vezes se tornam um ídolo no nosso coração é que nós morremos de medo de ficar desempregados, mas não tememos ficar sem orar. Anote essa frase. A prova final de que o trabalho às vezes é o ídolo em nosso coração é que morremos de medo de ficarmos desempregados, mas não tememos ficar sem orar. Nós achamos que orar é menos importante do que trabalhar. Confiamos que o patrão pagará nosso salário no final do mês, mas não cremos que Deus, que sustenta todas as coisas, poderá nos prover, inclusive por meio dos nossos patrões. Entenda de uma vez por todas, seu sustentador é Deus, e Ele pode usar o seu emprego para te sustentar. Não é o teu trabalho que te sustenta, é Deus que te sustenta por meio do seu trabalho. E se não for por meio desse trabalho, Deus nos sustentará de outra forma, porque a palavra dele nos garante isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que vai vestir ou por aquilo que vai comer. Eu sustento os pardais, eu vesti os lírios do campo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus nos sustenta por nosso trabalho, mas Deus sustenta também as nossas vidas por outros meios.
coração idólatra é enganoso. Nos preocupamos com o futuro, pois achamos que ele depende de nós. E a essa preocupação damos o nome de ansiedade. Mas na verdade é idolatria do nosso coração. É falta de confiança em Deus. O coração idólatra é enganoso. E nos diz que nós precisamos trabalhar mais, para dar mais coisas materiais para a nossa família. Quando o que eles precisam mesmo é de pais presentes, de pais que oram, de maridos que oram, de mulheres que oram. Faça uma entrevista com os grandes psicólogos, ou com os psicólogos que você conhece. Aqueles que atendem crianças, adolescentes e adultos. E se eles forem honestos e sinceros, eles dirão: se os pais tivessem se preocupado menos em dar coisas materiais e estarem mais presentes com seus filhos, eu estaria falido. O que enche os consultórios dos psicólogos são pais ausentes, que trocaram a presença pelo bem material. Que acham que o presente é melhor do que a presença. Não foram os pais que mais deram coisas materiais para os seus filhos que fizeram maior diferença na vida deles. Foram os que tinham marcas nos seus joelhos. Não foram os pais que deram mais coisas materiais para os seus filhos que fizeram maior diferença na vida deles. Foram os que tinham mais marcas nos seus joelhos. Tenha menos calo nas mãos, mas mais calos nos seus joelhos. Quando você tiver mais calos nos seus joelhos do que na sua mão, então os seus filhos terão os melhores pais que eles podem ter. Oramos pouco pelos nossos filhos. Oramos muito para ter dinheiro. Perdemos os filhos e não temos dinheiro. Somos derrotados dos dois lados. Que triste vida. Que triste vida. Perdeu os filhos e morreu pobre. Que triste vida. Ganhou dinheiro, mas perdeu a família. Que fim trágico. Que legado banal. Eu penso muito sobre legado. E eu penso muito, e já perguntei para a Thaís, o que você escreveria na minha lápide? Você já pensou escrever na sua lápide? Deveriam ter cuidado mais da família, deveria ter orado mais e trabalhado menos. Coração idólatra é enganoso. Acreditamos que será nossa inteligência e esforço que nos fará progredir. Temos em mente que precisamos de um esforço gigantesco para termos um futuro promissor. Mas nos esquecemos que a ação de Deus não está atrelada a esses fatores. Coração idólatra é enganoso. No primeiro ponto, nós vimos que a primeira marca de um coração idólatra é se esquecer do que Deus fez. A segunda marca de um coração idólatra é colocar sua confiança no que provém dos homens. Mas há uma terceira e última marca nessa noite. O coração idólatra nos faz crer que tudo o que recebemos é bênção de Deus.
O coração idólatra nos faz crer que tudo que recebemos é bênção de Deus. Versículo 13 diz: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Samuel aponta para a resposta de Deus para os israelitas. Ao ver os seus inimigos se aproximando, em vez de eles se arrependerem e clamar ao Senhor, que sempre os libertou, eles pediram um rei. E o que Deus dá a eles? Um rei. Não é um rei que vocês querem? Pois um rei vocês terão. É exatamente o que eles pediram. Deus entrega exatamente o que eles querem. Porém, existe um detalhe interessante que nós precisamos analisar nessa ação divina. Responder afirmativamente ao pedido do povo por um rei não significa que isso seria uma bênção constante e eterna para os israelitas. Embora que em um primeiro momento o rei foi útil para libertar Israel, e sabemos que houveram reis que foram usados por Deus, a história nos mostra que a liderança humana sobre Israel foi muito mais maléfica do que benéfica. Com certeza, se os israelitas tivessem se mantido debaixo do governo teocrático de Deus, e em obediência a Deus, os seus sofrimentos futuros nem existiriam. Versículo 14 nos diz isso. Portanto, aquilo que parecia uma bênção divina, na verdade, era uma grande disciplina divina. Ao receberem o rei como haviam pedido, os israelitas vibraram, comemoraram, pois é isso que o coração idólatra faz. Ele nos engana, nos fazendo acreditar que tudo que recebemos é uma bênção de Deus, e às vezes nem é. Um relacionamento, a gente pensa que é bênção de Deus. Bens materiais, uma promoção no trabalho, uma porta que se abre. Tudo isso, às vezes, nós pensamos, é bênção de Deus. Isso porque o materialismo e a síndrome de sucesso, o amor ao dinheiro, se assentaram no nosso coração. Eles se tornaram reis sobre nós. E assim nós somos facilmente enganados, acreditando que tudo que recebemos é bênção de Deus. O coração idólatra não nos deixa enxergar que nem tudo que parece muito bom, de fato, vem da parte de Deus. Nem tudo que parece muito agradável, de fato, tem a aprovação de Deus. Deus deu um rei aos israelitas. Mas esse rei era disciplina de Deus sobre eles. No primeiro ponto, nós vimos que a primeira marca de um coração idólatra é o esquecimento do que Deus fez. A segunda marca de um coração idólatra é colocar sua confiança no que provém dos homens. E a terceira marca do coração idólatra é crer que tudo o que recebemos é bênção de Deus. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus nessa noite o coração igual ao de Jesus. Nosso mestre nunca se esqueceu do plano determinado antes da fundação do mundo. E por não se esquecer do que havia sido feito por Deus, não se afastou do caminho da obediência ao ponto de morrer morte de cruz. Nosso mestre, quando os homens o tentaram fazer um rei meramente governamental, e quando Pedro lhe propôs o caminho que levava para longe da morte de cruz, Jesus recusou tal proposta, pois sua confiança não estava no que os homens podiam fazer, mas na mão poderosa do Pai, que era capaz de ressuscitá-lo. Quando o diabo propôs a Jesus que todos os reinos desta terra seriam dele, Jesus o repreendeu, pois sabia que nem todas as bênçãos que nos são oferecidas, por maiores
por maiores que sejam, provém da parte do Pai. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Curva a sua cabeça, apresente a Deus em oração.